o profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me, oh glória. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão esperando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos, meu Deus, aleluia, aleluia. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ficou bonito o coral, hein? Ficou lindo. Aleluia. Quando eu, aleluia, vejo a letra desse hino, irmãos, algo mexe comigo dentro do meu interior, chamando a si a nossa responsabilidade. Olha, ele diz aqui, ó, muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Muitos estão morrendo. Aí ele traz a responsabilidade da igreja, presta atenção, vai depressa, correndo, acelerado, lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Irmão, se isso aqui não mexer com você, alguma coisa está errada conosco. Aleluia. Porque se uma coisa que eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas nós estamos aí mais de 2 anos com esse período desde que começou a pandemia, né? E agora, graças a Deus, está terminando, né? Já não é classificada mais uma pandemia, mas é uma endemia, se não me falhe, eu acho que o nome certo é esse, né? Os irmãos podem me corrigir se eu estiver errado, mas o fato é que
nesse período, a nossa igreja aqui em Madureira, ela cresceu. Os irmãos observaram isso? Que várias pessoas chegaram à nossa igreja, não só vindas de outros ministérios, mas que aceitaram a Jesus aqui. Pessoas aceitaram a Jesus aqui. Mas isso eu digo com tristeza também, porque não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Porque seria mérito nosso se nós estivéssemos ido lá fora buscar essas pessoas. Mas quem as trouxe não foi a gente, não fui eu. Não fui eu, mas foi o Espírito Santo de Deus. Porque se tivesse sido eu teria ido lá anunciar o Evangelho, fazer o convite, e essas pessoas teriam vindo à casa do Senhor. Talvez algum dos irmãos, mas eu digo por mim, falo por mim, não fui eu. E isso traz para mim, como pastor, um alerta, que nós, como igreja, precisamos rever alguns conceitos. E dentre os principais é a necessidade de evangelizarmos. Porque o evangelizar não é um convite a evangelizar. Não, você vai quando você quiser, quando você tiver tempo, quando você tiver saúde. Não. A Bíblia diz que o Senhor diz para nós, ide. E o ir é uma ordem. E aqui, né, o autor desse hino, ele fala isso, vai depressa, depressa. Por quê, irmãos? A vinda do Senhor está próxima. Eu vou passar para o Diego, mas eu assisti esses dias um vídeo, rabinos, né, judeus falando, e vários rabinos falando, né, e eles atribuíam, né, na sua fala, ou melhor dizendo, eles falavam que eles que não creem, presta atenção, eles que não creem em Jesus, que Jesus já veio como Messias, eles estão falando na vinda desse Messias. Eles estão falando. E isso é um alerta para a igreja. Para a igreja. Porque o anticristo está às portas. E a igreja, nós precisamos pregar, precisamos evangelizar, porque diz a palavra que os campos estão brancos, preparados, prontos para a ceifa. As pessoas estão com sede de ouvir o evangelho. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Eu deixo esse alerta para a igreja, para nós, para mim, né? Começa por mim. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Quero convidar aqui o pastor Marcos para fazer essa oração pelo nosso irmão presbítero Diego, estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Chega para frente. Em nome de Jesus. Daqui, da irmã Estelita para trás, ninguém. Dali do Mauro, do Marquinho para trás, ninguém. Chega todo mundo para frente, por favor. Isso. Parece que vocês estão com medo de mim. Não fica com medo de mim, não. Eu não mordo, não. Pode chegar para frente. Isso. Cheguem para frente, né? Eu só vou deixar a Juliana lá atrás por causa do Heitor. Eu sei que ficar... Não, mais um, Ana. Pula mais um para frente. Não, chega mais para frente. Vem para cá pertinho. Entendeu? O ventilador, tu entendi. Então vai para baixo do ventilador, tudo bem. Já vi que você é calorento igual a mim. Então eu vou te deixar ali, embaixo do ventilador. Entendeu? Só a Juliana lá atrás por causa do Heitor, porque criança é assim mesmo, irmão. Criança não para. Querer que uma criança de 2 anos fique parada num culto é impossível, só se estiver dormindo, né? Então, vamos orar. Pastor Marcos estará orando. Senhor Deus querido, Pai Celestial, te louvamos, Senhor, te glorificamos e te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de podermos nos reunir aqui na Tua casa para ouvir, Senhor, os ensinamentos da Tua palavra. Deus querido, te louvamos, Senhor, porque Tu tens disponibilizado, Senhor, tem permitido que a Tua igreja, nos dias de hoje, possa, Deus, se reunir num lugar e ouvir, Deus, acerca daquilo que Tu tens para nós. Usa o Teu servo, Senhor, o presbítero Diego, usa-o como instrumento em suas mãos e fale conosco. Que esta palavra
possa entrar nos nossos corações, Deus, e encontrar guarida e fazer aquilo que lhe apraz. Portanto, entrego nas tuas mãos o teu servo e a tua igreja. Prepara os nossos corações e ouvidos. Assim eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37. A epígrafe é as primeiras conversões. Nós vamos fazer uma leitura alternada do versículo 37 ao 47. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, irmãos. Eu considero, depois da Santa Ceia do Senhor, o culto de ensino é o culto mais importante da igreja. Então, louvado seja Deus pela sua vida, tá? Que com certeza deixou de fazer alguma coisa para estar aqui. Deus não chama quem não tem nada para fazer, né? Toda a Bíblia, Deus sempre chamou alguém que estava ocupado. E é isso, Deus requer de nós um esforço. Eu louvo a Deus pela vida também do pastor Marcos, que nos confiou essa oportunidade, pastor Osvaldo, todos os pastores aqui. Diz assim o texto, eu leio o versículo ímpar e você o par. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Vamos todos juntos ler o 47? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Amém. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Queridos, a proposta de hoje é falarmos um pouco sobre as características da igreja primitiva, a igreja modelo, a igreja de Atos dos Apóstolos. É bem verdade que hoje nós vivemos em um tempo em que há sempre inovações que trazem, algumas delas, melhorias na forma de executar algumas coisas dentro e fora para a igreja. Porém, quando eu tive a oportunidade de estar sendo chamado pelo pastor Marcos a trazer uma palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque por mais que hoje, eu já conheço Jesus desde 2004, e há pelo menos uns 10 anos atrás, muitas coisas que nós vemos hoje não existiam há 10 anos atrás. E eu queria despertar o interesse dos irmãos, que eu também não sou um saudosista, uma pessoa que só lembra do passado para criticar o presente. Esta não é a minha intenção. Mas hoje nós temos muitos modelos
prontos para muitas coisas dentro da igreja. Hoje nós temos aplicativos para a igreja, hoje nós temos aplicativos para trabalhar em algumas funções pré-determinadas nos departamentos. Hoje nós conseguimos, pela via da internet, adquirir facilidades como um ensaio e algumas outras coisas, mas se tem algo que nunca poderá ser inovado, é a execução da adoração e o serviço da igreja para o dono da igreja. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus e a sua igreja deve adorá-lo como ele também merece ser adorado, biblicamente, como o Senhor da igreja. Então eu pensei que seria uma boa proposta falar um pouco sobre esta igreja. Uma igreja em que cresceu debaixo da dificuldade, sob pressão, sobre ataque maligno. Nós precisamos também lembrar que todas as ações que se levantam contra a igreja são ações do diabo, são ações do inimigo de nossas almas. Algo que repercutiu hoje na rede social, e eu estive vendo por alto, um filme que o Danilo Gentili com outro abençoado, né, sempre se levantam contra as famílias. Parece que esse filme foi liberado agora, eu ainda não me apropriei bem da notícia, mas ali ele interpreta um professor que pega um erro dos alunos, e eu não vou expressar aqui o que ele fala, mas ele tem um ato de pedófilo. Ele pega os alunos fazendo algo errado, e a justificativa de serem perdoados, se assim podemos dizer, deles não serem sentenciados, é eles fazerem algo que o professor pede. E dentro desse pedido tem um ato de pedofilia. E louvado seja Deus que a igreja se levantou. Muitos líderes evangélicos já se manifestaram, parece que já entraram com uma ação, mas infelizmente alguns outros líderes, né, tiraram fotos da placa do filme, enaltecendo a alegria, que não aguentaram, não pararam de rir com as crocodilagens que fizeram nesse filme. E aí eu preciso dizer aos irmãos que quando o ataque é contra a família, o ataque também é contra a igreja, porque a igreja é constituída por diversas famílias, e quem criou a família foi o nosso Deus lá no Éden, tá? Mas eu vou me apropriar nessa noite em falar um pouco sobre as características da igreja primitiva. Falarei aqui no capítulo 1 e também no capítulo 2. Nós sabemos que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela foi iniciada, ela foi gerada, não foi aberta. Muitas pessoas hoje usam essa expressão, abrir igreja, mas uma igreja não abre, irmãos. O que abre é uma farmácia, um bar, um restaurante. Uma igreja se gera, uma igreja se nasce. E deve-se ter esse entendimento, porque a igreja de Atos, ela foi gerada na cruz do Calvário. A igreja de Atos, ela foi iniciada, melhor dizendo, na cruz do Calvário, e gerada desde que Jesus se manifestou como Filho de Deus, aos 30 anos, e durante 3 anos e meio ensinou os discípulos. Então, no capítulo 1, é o início que Lucas vai narrar desta igreja. E algo muito interessante aqui, é que Lucas ele vai logo tratando no versículo de número 1, dizendo que este primeiro tratado, e endereçando a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, Lucas ele está narrando de um ato de Jesus com 2 viés. Durante os 3 anos e meio de Jesus, os irmãos vão perceber que em todas as formas de expressão, de fala, seja ensinando, exortando, curando, libertando, Jesus Cristo sempre ensinou fazendo. Todas as vezes que ele curava, nós vamos lembrar muito fácil que ele dizia para a pessoa que era curada para ir embora, seguir o destino dela. E tinha alguns que eram curados, como o endemoniado de Gadara, um jovem que estava possesso de espíritos malignos, de castas, de demônios, em que quando ele se apresenta a Jesus, ele é liberto só pela presença do Senhor,
e ele quer seguir com Jesus. Mas Jesus diz para ele, olha, volta para a sua casa, volta para a sua família. Você tem um outro propósito na sua vida. Era como se Jesus estivesse falando para esse jovem, né? Primeiro você precisa ser bênção lá na sua casa, para depois você ser missionário. Volta lá para a tua casa e deixa de dar um pouco de trabalho aqui para essa região, né? Um jovem que trazia muito mal. Então Jesus, ele tinha essa didática, ele tinha essa forma pedagógica de fazer. Ele curava ensinando, ele pregava e tinha também um tempo de ensinar. E aqui não é diferente. Aqui vai falar um pouco a respeito dos 40 dias que Jesus ele fica com os discípulos, que ele atravessa as paredes após o terceiro dia, após ter aparecido a Maria Madalena, após ter aparecido para Pedro e tirado Pedro daquele mar. Jesus ele atravessa as paredes, os discípulos estão com medo de serem pegos. Olha que coisa intrigante que o Espírito Santo foi falando no meu coração ao caminho daqui. Antes do Espírito Santo na vida, antes do revestimento na vida dos discípulos, pastor, eles tinham medo de ser presos. Depois que o Espírito revestiu eles em Atos 2, eles foram presos após os capítulos de Atos por não terem mais medo de fazerem aquilo que Deus chamou eles para fazer. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é algo que nós não podemos imensurar, mas podemos dizer que a força que ele nos dá, sem ele, nós não faríamos muitas coisas que nós conseguimos conquistar, chegar e alcançar diante de Deus. Só o fato, irmãos, de estarmos aqui com 3 anos de pandemia, inúmeras mortes de muita gente boa, de muita gente que aos nossos olhos era para estar aqui. A nossa fé, ela foi até apertada. Ela em alguns momentos foi até abalada, porque quem não sente de perder alguém que ama tanto, ou só de saber de alguém que morreu por conta de uma doença. Eu mesmo senti por algumas pessoas que nunca tiveram doença e por um único momento que pegaram o Covid, faleceram. Pessoas novas. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos segurou e nos firmou na sua palavra, porque nós temos ele como nosso Redentor, nós temos ele como nosso Senhor. Ele habita dentro de nós. Então, o versículo de número 2 em diante vai nos dizer que Cristo, antes de ser recebido nos céus, ele deixou os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Versículo de número 2. Isso aqui também é muito produtivo para nós, porque primeiro, Lucas ele deixa a entender que Jesus já era cheio do Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ele confia os mandamentos, que nós vamos ver um pouquinho no versículo de número 2, que também esses mandamentos, irmãos, significa instruções. Então, antes de Jesus ascender aos céus, ele, cheio do Espírito Santo, deixa as instruções para os discípulos que ele escolhera. E aqui eu até quero corrigir, porque o texto aqui não fala discípulo, mas fala apóstolo. Porque o apostolado se inicia na vida desses homens, porque eles já viram Jesus ressuscitado. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. E o que eu quero dizer também aqui no versículo 2? Eu quero dizer aos irmãos que Jesus ele confiou as suas instruções. Jesus ele confiou o progresso inicial da igreja na mão dos apóstolos. Na mão de 12 homens, irmãos, ou 11 aqui, né? Que se nós fôssemos olhar para a vida peculiar de cada um deles, aos nossos olhos, todos eles seriam desaprovados. Pedro era o principal aqui, um homem impetuoso, um homem colérico, que falhava quando o seu caráter era testado. Mas o mesmo homem, e eu não me canso de dizer isso porque algumas vezes, irmão, a gente parece com Pedro, né? Pedro, ele não acertou a orelha de Malco, ele deu para pegar no pescoço, ele deve ter errado. Pedro era logo para resolver, era aquele que, né, queria logo resolver de uma forma que não era apropriada.
Então, Pedro, ele tem a maior história de superação na Bíblia, porque mesmo ele desistindo, Jesus não desistiu dele. E quantas vezes nós nos deparamos com essa ação de Jesus nos dias de hoje, por intermédio do Espírito Santo, que algumas pessoas elas acabam não explicando, né? Jesus, ele está aqui, irmãos. Quantos creem que Jesus está aqui? Amém. Só que Jesus está aqui na representação do Espírito Santo. Jesus, o que ressuscitou, ele está lá à direita de Deus, a Bíblia diz isso. Mas ele, quando disse isso, ou melhor, quando ele prepara o coração dos discípulos, ele diz para os discípulos: olha, fiquem tranquilos, eu vou para o meu Pai que está no céu, mas deixarei convosco, sobre vós, outro Consolador. Este outro Consolador é igual a Jesus, alguém com o mesmo poder dele, que é o Espírito Santo de Deus. Então, se Jesus escolheu 12 homens, sabendo que um ia trair ele, Judas Iscariote, sabendo que dos 11 que permaneceriam, na primeira oração no monte antes da cruz, 8 poucos se importaram com a necessidade de Jesus e dormiram na primeira hora. 9, sobrou 3. A oração ficou mais pesada, e os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. Sabe aquele momento de aflição na sua vida, que você precisa, eu preciso de uma resposta imediata de Deus? Aquele momento angustiante. Era ali Jesus precisava. O cálice, Jesus estava sentindo o gosto do cálice que ele ia beber. E naquele momento seus companheiros o abandonaram. Os outros 3 que deveriam permanecer, Pedro, Tiago e João, dormem. Jesus transpira sangue. Jesus está sofrendo sozinho. E ali há um apontamento, o pastor Gesiel Nunes Gomes diz que humanamente foi a primeira vez que houve uma discordância entre Cristo, o homem, com Deus. Porque ele mesmo disse para o Senhor: se for possível, passa de mim esse cálice, afasta de mim. Mas olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele mostrou para Deus, humanamente, a sua deficiência, a sua debilidade. Mas o mesmo Deus que permitiu ele sofrer 40 dias em jejum e ser tentado pelo inimigo, foi o mesmo Deus que fortaleceu ele ali antes da cruz do Calvário, durante o trajeto da cruz do Calvário. Foi o mesmo Deus que, às vezes a gente fala pouco, irmão, sobre isso, mas a coroa de Jesus não era para ele. Aquela coroa era para uma outra pessoa. Por isso que eles bateram com cana na cabeça de Jesus. Era para a coroa encaixar 10 centímetros. A gente fala pouco sobre isso, sabe? Eu acho que era um momento bem apropriado na ceia da gente falar. Muitas pessoas viram o filme do Mel Gibson, morreram nos Estados Unidos. E olha que foi bem pouco do que Jesus passou. Então Jesus, ele mesmo sofrendo tudo isso, ele morreu, ressuscitou e confiou a igreja dele a 12 homens. Depois vai vir Matias, vai completar o 12º. Errôneos, falhos, que têm as suas debilidades. O que eu quero dizer com isso? Primeiro de tudo, isso não é uma justificativa para o pecado. Ser falho é diferente de ser profano. A chamada de Deus com a nossa vida é uma vida em que nós temos que viver uma vida de santidade. Só que também nós somos falhos, somos seres humanos. Então, irmão Diego, você está me ensinando que se eu cair diante de Deus, Ele vai me perdoar e não vai haver consequências? Vai haver consequências. Na vida de Pedro teve consequências. Na vida dos outros apóstolos, eles viveram com isso. Paulo viveu com uma vida errônea que ele viveu antes. Tanto que a Bíblia diz que o perseguidor se torna perseguido. Só que tem um porém, irmãos. Eu estou dizendo isso para a igreja nessa noite, para que nós possamos um pouco só deixarmos de sermos juízes da vida de outras pessoas. Eu digo isso, irmãos, falando para mim também. Às vezes a gente olha para uma pessoa e julga, sentenciando ela.
Só que a gente se esquece. Os que não foram criados na igreja, como Jesus nos achou. Os que foram criados na igreja, como Jesus nos via quando nós estamos fazendo algumas coisas que ele não se agrada. O próprio capítulo 20 de João, quando Pedro pula para dentro do mar, ele não pula porque está nu, como o texto diz. A expressão nu do texto é despido de veste de judeu. Ele pula porque ele é achado por Jesus no lugar que não era para ser achado. Então, acho que a igreja de Cristo é uma igreja que deve amar o próximo. A gente não tem paciência, irmãos, com os outros. O pastor Osvaldo estava falando aqui sobre missões. Às vezes Deus coloca alguém na tua vida que dá trabalho para Deus gerar em você e através de você o amor de Cristo. Eu me converti com 17 anos, vim das drogas, e eu aceitei Jesus dentro de um bar, trabalhando dentro de um bar, lá na Gata de Irajá, ali na Avenida Brasil. E o meu gerente era nordestino, é nordestino. E todos os dias eu dava trabalho para ele. No sábado, era o dia de lavar o estabelecimento, então tinha que chegar às 5 horas da manhã. Eu chegava às 7. Ele não falava nada. E aquilo mexia comigo. Eu comecei a me converter, calhou que a igreja dele era a mesma igreja da minha mãe, Deus já estava trabalhando. E quando cai o semblante de alguém que aceita Jesus, você começa a ver os teus pecados, né? Começa a pedir perdão, um montão de gente na rua que você fez mal. E aí eu cheguei para ele e falei, Lúcio, você me perdoa, porque, cara, eu fiz isso contigo. E você não falava nada, cara. Ele disse para mim assim, Diego, eu tive 3 propostas de emprego. 2 era para trabalhar em um restaurante e essa no bar, que eu trabalharia diretamente com bebida. E Deus falou para mim, você vai para o bar. E eu questionei a Deus, ele falando. E Deus falou para mim, você vai para o bar, porque lá no bar eu tenho uma alma para salvar. Irmãos, pela misericórdia de Deus, só para os irmãos entenderem, cada alma que Deus me usa para ganhar, para vir para o reino de Deus, o Lúcio tem galardão, porque ele se entregou para uma vontade de Deus. Imagina o galardão de Barnabé, que tratou da vida de Saulo, quando ninguém queria cuidar dele. Saulo era alguém que ninguém aqui cuidaria, nem eu, nos dias de hoje. Os apóstolos não quiseram cuidar dele, mas Deus sempre vai enviar alguém para cuidar de alguém, para que o nome de Deus seja glorificado. Que habite em nós esse amor transformador, que habite no nosso meio esse sentimento de entender que Deus tem os seus meios de fazer, que Deus tem os seus propósitos na vida das pessoas, e que nós viemos parar um pouco de sermos juízes, ou tirar isso do nosso coração, porque muitas vezes, eu não digo por aqui, irmãos, não falo da IUEP sede, mas eu digo do cristianismo, muitas pessoas são expulsas da igreja, porque não são tratadas com amor, são tratadas com a religiosidade. Versículo 13 em diante, Jesus ele vai falando algo muito intrigante também no versículo 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. E aí isso é a primeira característica, a obediência. Atos 1:4, e estando com eles, determinou-lhes. Determinar aqui é uma ordem imperativa. Jesus ele ordenou que após esse momento com Cristo, o último momento, em que ele ascende aos céus, eles devem voltar para Jerusalém, e em Jerusalém, eles não podem ir para outro lugar, não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem. Eu preciso destacar 2 coisas aqui. Primeiro é a obediência. Irmãos, obedecer. Obedecer é algo tão difícil nos dias de hoje. Obedecer é um sentimento tão importante que o profeta Samuel vai dizer para Saul, o rei de Israel, levantado por Deus, que é melhor obedecer do que sacrificar.
Samuel, em outras palavras, estava dizendo para Saul que todas as ofertas que Saul entregava diante de Deus, Deus não recebia nenhuma. Porque Deus não barganha. Se tem algo que nos confronta, é obedecer. Para um obreiro que tem o desejo de pregar a palavra, para um obreiro que talvez tenha o desejo de pregar em alguns lugares, a coisa que mais dói para um obreiro é quando o pastor fala, fica, não vai. Para um crente, o que mais dói, o que mais constrange, é quando você e eu esperamos uma palavra de faz, porque eu vou fazer, e Deus fala, fica. Eu acho que o mais difícil é obedecer sem entender, irmãos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Obedecer sem entender. Como? Jó perdeu a família e não entendia o porquê. Sabia que quem permitiu foi Deus, mas Deus não foi obrigado a revelar para Jó o que estava acontecendo. E também isso de uma proporção menor não acontece na nossa vida. Algumas percas, algumas coisas que acontecem que nós não entendemos no começo, por que está acontecendo. Mas aqui vai um segredo da igreja de Atos. Quando você não entender o que está acontecendo na sua vida, obedeça a Deus, sirva a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, tenha conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não vai te deixar enganado, não vai te deixar enganada. A palavra de Deus, ela tem o poder, irmãos, para tudo. Até quando você não quer, a palavra de Deus tem. Eu lembro que quando tiraram a vida do meu irmão mais novo, o rapaz que tirou a vida do meu irmão, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, era um dos meus melhores amigos. E eu fiquei com muita raiva, eu fiquei com muitas interrogações. Senhor, por que o Senhor permitiu acontecer isso na minha vida? E aí foi quebrado em mim aquele dialeto que a gente usa muitas vezes dirigindo o culto, né? O dirigente do culto quer ver o culto cheio, quer ver os irmãos, né, recebendo, aí fala assim, irmão, cuida das coisas de Deus, que cuida das suas. Mas nem sempre Deus cuida. Tem uma hora que Deus permite, irmãos, porque tudo que Deus permite é um teste de fortalecimento para a nossa fé. Deus, ele sempre irá cobrar de quem ele requer um pouco mais. Eu também já disse isso aqui pregando. A teologia não explica isso. Mas para alguns, Deus, ele mata alguns que estão perto. Para outros, ele dá vida. Teve gente nessa pandemia que até hoje não pegou Covid. Não me pergunte por quê. Foi nessa pandemia que a gente viu quem era Deus. Porque quem tinha plano de saúde da Unimed morreu. E quem viveu de UPA sobreviveu. É ou não é, irmãos? Deus, ele mostrou quem ele era, mais uma vez nessa pandemia. Então, foi nesse momento de raiva, de angústia, que eu lembro que eu ia para o culto e eu levantava a mão e não sentia nada. Eu cantava o que estava escrito no telão e não sentia nada, porque dentro do meu coração eu estava com mágoa do rapaz. E é um dia o Espírito Santo me levou para dentro do meu quarto e eu abri a Bíblia, pastor Marcos. Comecei a ler. Eu lembro que era Provérbios, só não lembro o que era. Eu comecei a ler e a minha mente, irmão, estava em um impasse. Isso tem 6 anos atrás. Ou eu resolvia com as minhas mãos, ou eu deixava de lado. Minha esposa grávida de uma, com a outra com 4, 5, 6, 8 meses. E de repente eu comecei a ler. Mas socorro, eu não lembro nem o que eu li. Mas eu lembro que dentro de mim, aquele ódio, Diego, começou a ir para fora. Eu comecei a chorar de soluçar, sabe? E depois que eu parei de ler, o meu único sentimento foi, eu preciso ir atrás dele e liberar o perdão para ele. Porque se eu liberar o perdão para ele, eu vou ter paz para poder servir a Deus de novo. E foi isso que eu fiz. Fui até a casa dele, liberei o perdão a ele, e a minha vida voltou à vontade de Deus. Porque Deus, ele não tem prazer no que quando nós pagamos mal com mal. Então, meus irmãos, qual seja a esfera que vocês estejam vivendo, não pague mal com mal. Vai doer, mas é necessário. Você acha que quando
os evangelistas dizem que Jesus, tendo cantado um hino, subiu, partiu para o Monte das Oliveiras. Irmãos, quem é que vai cantar um hino sabendo que vai ser traído? Quem é que vai cantar um hino sabendo que vai ser escorraçado? Ele fez isso por nós. Então, se ele fez isso por nós, para que o amor de Deus alcance a vida de alguém, talvez você tenha que engolir uns abacaxi inteiro com casca, talvez comece a segurar um pouco mais o teu ímpeto, para Deus trabalhar através da tua dor na vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E determinou-lhe que não se ausentassem, mas que esperassem. Então, irmãos, a obediência, ela é algo muito difícil, mas quando nós fazemos, tem um resultado. Eu não vi ainda, de Gênesis a Apocalipse, um homem ou uma mulher de Deus que decidiu rejeitar qualquer coisa, abandonar qualquer coisa, para obedecer a Deus, e Deus não honrou essa pessoa. Todos na Bíblia que obedeceram a Deus, Deus honrou a todos eles. E aí, só para terminar sobre obediência, o versículo 1:4 fala para eles irem e obedecerem. E olha o que o capítulo 2, versículo 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, aonde, igreja? No mesmo lugar. Olha que coisa linda. Não me pergunte quantos meses foram, mas os discípulos, os apóstolos, eles saíram da última conversa com Jesus e voltaram para Jerusalém. E todos os dias eles obedeceram. Eu preciso dizer isso aqui também. A obediência gera um resultado de um milagre de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele sempre nos abençoará quando nós decidirmos, custe o que custar, obedecer a Deus. Então, não dê um passo na sua vida se Deus não falou com você, ou se Deus não aqueceu o teu coração com o Espírito Santo. Não tome uma decisão sem antes Deus lhe orientar, porque se você obedecer a Deus e essa decisão parecer loucura para outras pessoas, fique tranquilo, você está no caminho certo. Deus vai te honrar, mas você precisa obedecer. Então, a obediência é a primeira característica da Igreja de Atos dos Apóstolos e que também serve para nossas vidas. A segunda característica é esperar. A parte B, Job vai passar aí, esperar. Atos também 1:4, mas a parte B, mas que esperassem. Irmãos, é claro que esperar está também imbuído dentro de obedecer. Mas olhem para mim, esperar é difícil ou não é? É muito, né? A gente fica ocioso, a gente quer conquistar, a gente cria, né, o nosso mundo. E aí Deus vem lapidando e mostrando para a gente, para todos nós, realmente o que Ele quer. Esperar muitas vezes dói, esperar muitas vezes nos constrange, esperar muitas vezes nos traz o entendimento que muitas vezes Deus até não quer mais responder. Mas aqui está o segredo desta igreja. Ela não só obedece, mas ela espera. E a espera da igreja de Atos não é de qualquer jeito, tá? Porque eu vou ler aqui que eles retornam, versículo de número 13, Atos capítulo 1, e entrando, subiram ao cenáculo. Cenáculo aqui, irmãos, no grego é cena, tá? Que significa latim, sala de jantar, que é a casa de Maria. Onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes que entraram dentro da sala perseveravam unanimemente em oração, súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então há uma vertente.
Existem pessoas que querem esperar Deus fazer, mas não querem fazer aquilo que não está traçado diante de Deus que Ele faça. Existem coisas que são pré-determinadas para eu e você fazermos. Eu costumo dizer, para quem está desempregado, que hoje é claro que dá para enviar currículo, né? Mas, irmãos, eu faço contratação lá na empresa. Se eu ligar 8, 9 horas da manhã e o camarada, numa segunda-feira, atender com a voz barganhada, chamar ele para fazer um vídeo pelo WhatsApp, que é o primeiro contato, para depois chamar ele da empresa, e ele estiver todo descabelado, acabou de acordar, com o olho cheio de remela, em plena segunda-feira, esse camarada quer tudo, ele só não quer emprego. Ele só não está pronto, ele não está apto, ele não está se preparando. Tem uns crentes também de uma outra coisa que querem, pastor Marcos falou isso muito bem aqui outro dia, que querem passar em concursos públicos sem estudar, irmãos. Não tem revelamento, gente. Tem que estudar. Aí tem muita gente que diz, irmão, Deus só abençoa o ímpio. Não, irmão, muitas vezes o ímpio estuda e ele é merecedor daquilo que ele busca. Ele é digno. E uma outra coisa, né, para corrigir aqui. Ímpio não, o mundano. Porque existe o cristão, o ímpio e o mundano. O mundano é uma pessoa que não é crente, mas que é um bom pai, é um bom filho, é uma boa esposa, só que não tem Deus ainda, vai para o inferno. Se converter, vai para o céu. Só que existe o ímpio. E o ímpio pode ser crente também, ou acha que é, né? Porque o ímpio é aquele que pratica a impiedade. Não está no grego, não está no hebraico, está no dicionário Aurélio. O ímpio é o que pratica impiedade. Aqueles que se dizem crentes, mas dão mau testemunho. E que acharão que entrarão no reino dos céus, mas a porta continua sendo bem estreita. Então, voltando aqui, esperar não é esperar de qualquer forma. Tem algumas irmãs, alguns irmãos, que estão esperando a promessa na vida sentimental há 10, há 15 anos. É quando você vai conversar com a pessoa, ela tipifica o varão que ela quer. Eu quero um homem branco, de olhos verdes, musculoso, que tem um trabalho fixo, que ele tem um carro e que tem que ter no mínimo 2 casas. Então é assim que Deus faz? É um projeto? Calma, irmão, não é assim. Aí está aí, esperando. Vai ficar esperando, irmãos. Vai ficar esperando. Jesus vai voltar e vai continuar esperando. Então, isso eu estou dando só um exemplo. Mas, irmãos, muitas vezes a gente precisa estar apto, mesmo sem receber, mesmo sem estar vendo a promessa acontecer. Você acha que se Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, que eu vou fazer você passar por umas provas, vou pegar o teu filho para você matar ele, mas eu não vou deixar, só vou te avisar depois que você empunhar a espada, mas depois eu te multiplico. Você acha que Abraão ia, irmãos? Você acha que os discípulos iam atravessar o mar, sofrer aquilo que eles sofreram dentro do mar? Deus nunca vai revelar o fim, porque a própria Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas. Mas primeiro nós temos que iniciar o início delas. Primeiro nós temos que entrar pela fé. Quando Abraão ele sai, é como se Deus estivesse dizendo para ele, primeiro sai, para depois eu te mostrar. Enquanto você não sair, eu não te mostro para o lugar que você vai. Então, esta igreja é uma igreja que espera, mas espera em oração, espera em súplica, espera em comunhão, espera em unidade. E é impossível Deus não cumprir a sua palavra com uma igreja que é obediente e que aguarda, esperando conforme Deus quer. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui é que essa expressão da palavra unanimemente, sabe o que significa? Concordância sem exceção. Oh, irmãos, meu Deus do céu. Isso aqui é o seguinte, a igreja toda de Atos tinha o mesmo pensamento, todo mundo orando para que o Espírito Santo venha a se descer. Irmão, a gente briga por causa de cor de camisa.
Hoje a gente entra, né, num atrito porque talvez não deu a palavra do Senhor. Estou falando no mundo cristão, tá, irmão? Hoje, às vezes, a gente chega na igreja, né, tem alguns irmãos que já por ter um tempo já na igreja de membro, às vezes olha para o lugar da cadeira, é dele. Se você sentar, te olha atravessado. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Não. Deus, ele procura uma igreja que tem concordância em tudo. A gente vai ter as nossas diferenças, é lógico. Só que a igreja é um casamento. A igreja é uma comunhão. Assim como o homem e a mulher vai gostar de uma cor, o homem gosta de outra. Mas para chegar numa concordância, alguém tem que ceder. E ali vai ter que mesclar a cor. E assim também a igreja. Paulo, ele fala diversas vezes isso, inclusive na parte de alimentação. Quando ele fala sobre os legumes e a carne, ele fala para os crentes mais antigos, olha, se for possível, se você for maduro o suficiente, para de comer carne, come legume, entra nessa prova, mas é para não escandalizar. Se for para não escandalizar, come igual aos mais novos, mas não traz escândalos para eles, não. Então, que nós possamos ter essa concordância. Se fosse feita em Atos dos Apóstolos, a igreja dividida por departamento, era como se as crianças estivessem orando. Senhor, a gente quer receber o Espírito Santo. Aí os adolescentes, a gente também quer. As irmãs, olha, a gente está doida para dar lugar aqui. E aí os jovens, a gente também quer ser revestido. Então, a igreja, ela é igreja quando ela entra em uma única visão. A visão de Deus continuar sendo o dono da igreja e o nome dele ser glorificado. Então isso pode repercutir na nossa mente da seguinte questão: se eu opino em algo que traz divisão, logo isso não é de Deus. Eu vi isso na rede social. Há muitos anos atrás, eu fiz uma postagem sobre o diácono. Eu respondi uma pergunta da caixa de pergunta e disse que o diácono, ele foi chamado para servir e não para pregar. Ele pode pregar, desde que esteja em obediência com os seus pastores, até porque eu também, diácono, não pregava direto, mas ele foi ungido, separado em Atos dos Apóstolos, para servir as viúvas, os idosos, atender uma necessidade que tinha na igreja, que Pedro e João, Tiago e os outros apóstolos não conseguiam fazer. Só que, irmãos, eu coloquei isso na internet. E aí, meu amigo, pelo amor de Deus, diácono lá na Cordovil começaram a me olhar de olho atravessado, irmão. E aí eu tive que conversar, né? Aquela coisa toda, e depois, irmãos, eu amadureci. Na época, por mais que esteja na Bíblia, trouxe escândalo, trouxe divisão para os meus irmãos, porque eles entenderam errado, mas porque também eu coloquei numa rede social. Então, o que o Diego pensou quando amadureceu? Pode estar na Bíblia, mas trouxe divisão. Se trouxe divisão, a gente não está em concordância, e está partindo de mim. Então vai ser eu que vou primeiro apagar a postagem, vou pedir perdão aos irmãos, e daqui para frente, nunca mais eu posto nada nas redes sociais que dê essa dupla vertente. Se todos nós fizéssemos isso, olha, irmãos, a gente tinha diminuído muita coisa aí. A gente tinha diminuído aqueles vídeos que os irmãos ficam postando nos grupos, na internet, os irmãos rodando. Às vezes foi orado, caiu, né? E está ali naquele momento de libertação. Às vezes a irmã está de saia, às vezes o irmão está vomitando o trabalho que foi feito. Irmãos, isso que é místico, que é espiritual, precisa ficar aqui. Eles só podem conhecer, de lá de fora, quando chegarem aqui. Justamente. E os crentes acabam compartilhando. Tá? Mas vamos lá, a gente caminha para encerrar. E aí, uma coisa também aqui no capítulo 1 que eu não posso deixar de falar, é que após a ascensão de Jesus, o texto diz que ele vai flutuando, ele vai subindo para os céus, Atos capítulo 1, versículo 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. Mas eu quero falar algo aqui, que é neste momento que os discípulos perguntam a Jesus,
Quando é que ele restaurará Israel? Isso é uma cultura dos judeus, da vinda do Messias, de restaurar Israel. Só que a resposta de Jesus é uma resposta muito apropriada, porque Jesus diz no versículo de número 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações, o tempo Cronos e o tempo Kairos, o tempo do homem e o tempo de Deus, que o meu Pai, ou que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus aqui está colocando os apóstolos nos seus devidos lugares. É como se Jesus estivesse dizendo, né, trazendo para os dias de hoje: eu não sou obrigado a dizer para vocês quando eu vou fazer isso ou aquilo. Eu sou Deus, sou Cristo, ressurreto, Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Então, irmãos, eu acredito que não só a nossa visão, mas a nossa oração precisa mudar também. Porque às vezes a gente só ora para Deus dar. A gente só pede. Não tem mais aquela oração, muitas vezes, da gente só agradecer. Das vezes a gente agradecer nem pelo que ele nem fez ainda, mas já crendo que ele vai fazer. Sabe aquela oração de humilhação? Ou então aquela oração que não é para nós, mas para a vida de alguém? Aquela oração que geralmente acontece nos cultos de consagração, que geralmente nos cultos de consagrações tem pouca gente por conta do trabalho, etc. Então, irmão, aí a gente começa: irmãos, Senhor, meu Deus e meu Pai, toma o fulano. Aí já lembra o nome de todo mundo da igreja. Vai pegando o nome de todo mundo. Aí quando acaba o nome de todo mundo da igreja, a gente começa: Senhor, vai tomando os leprosários. Senhor, vai tomando os hospitais, o CTI, a ala verde, a ala vermelha, a ala amarela. A gente começa a pedir por todo mundo. Irmão, Deus está com saudade dessas orações. Às vezes a gente encurrala Deus na parede. Senhor, eu não aguento mais, só tenho que fazer isso. Senhor, porque... Não, irmãos. Enquanto Deus não fizer, Ele não vai fazer e acabou. De duas, uma. Ou Ele vai nos dar, ou Ele vai nos dar força para passar por cima disso. Ou Ele vai mudar o quadro, ou Ele vai fazer, ou Ele vai mover alguma coisa, ou Ele vai nos dar força para sobreviver sobre essa situação. Esse é o nosso Deus. Mas aí Jesus, ele não despede os discípulos com essa palavra, né? Para não matar o coração dos apóstolos. E aí no versículo 8 ele diz: mas recebereis a virtude. Aqui no grego é dunamis ou dínamos. Essa virtude é um poder sobrenatural. Este poder não é visível, não é apalpável, não se sente o cheiro, mas é um poder, irmãos, que só pode vir de Deus, por intermédio do Espírito Santo, e ele penetra dentro do ser humano, transformando o ser humano de dentro para fora. É por isso que quando alguém recebe a palavra de Deus, você vê o poder dunamis na vida dele, quando ele fumava e não fuma mais, quando ele pecava e não peca mais, se vestia de um jeito, não se veste mais, era aquela pessoa nervosa, e aí Jesus vai trabalhando, está aqui dentro. E tem uns que esse poder ele gosta muito de pegar, irmãos, que é geralmente aqueles que criticam os crentes, aquele que persegue o crente, aquele que fala que os crentes não valem nada. Pronto, é esse que Deus mais ama. E quando pega de jeito, irmão. Traz aqui para dentro, trabalha, lava com a água, purifica com sangue, ensina na escola dominical. Geralmente coloca alguns obreiros que tem aquela paciência, sabe, divina, para ensinar, para zelar, para se preocupar e dizer assim: ó, pai, estou sentindo tua falta. Se tem uma coisa, irmãos, que eu amo até hoje, mesmo já sendo um obreiro, mesmo já tendo, é quando alguém chega para mim, até o Wesley, ele fez isso: varão, estou sentindo tua falta. Logo no começo que a gente chegou aqui, aí eu dei uma justificativa para ele, falei: não, varão, mas eu não estou te cobrando, não. Eu falei: não, varão, eu estou feliz porque você está se importando comigo. Isso aqui não é um cinema, que a gente chega aqui, senta, assiste e vai embora. Você está me mostrando que realmente aqui é um lugar que alguém se importa com alguém. E esse é o corpo de Cristo. São peças que são diferentes, mas quando se unem, se encaixam por um único só propósito. Tá bom? E aí, terminando o capítulo de número 1, é necessário suprir, melhor dizendo, a vida de alguém, que é
Judas Iscariote, que caiu ali, arrebentou a corda, morreu. E você vai perceber aqui no capítulo 1, versículo de número 21, que diz assim: é necessário, pois, que 2 varões que convivem conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Aqui, irmãos, já nos mostra que esta igreja tinha regras. Aqui, se podemos dizer, é como se já houvesse um início do estatuto. Para ter obreiro aqui no lugar de Judas, para ser apóstolo, tem que estar com a gente desde o começo. Não pode ser qualquer um. Aí eles vão dizendo que essa pessoa que vai ir para a eleição, se assim podemos dizer, a escolha, ela precisa estar desde o começo que João Batista começou a batizar, ela precisa ter visto Jesus sendo batizado por João Batista, ela precisa ter visto Jesus pregando, ensinando, curando, precisa ter visto Jesus na cruz e precisa ter visto Jesus ressuscitando. Então, olha as qualificações que este homem precisa ter para estar diante do povo. Então, a gente entende, irmãos, aos obreiros, que não é de qualquer forma que Deus separa os seus. A obra de Deus é muito árdua, porém nobre. Então, nós devemos nos capacitar. Tanto que Paulo, ele diz, Pedro também, que é impossível um presbítero não ter o dom do ensino. Porque ele, se é presbítero, precisa ter um ensino. Precisa gostar de Bíblia. Precisa ensinar a palavra de Deus. Precisa ser apaixonado pela palavra de Deus. Não que para ser apaixonado tem que ser presbítero. Não é isso. Você deve ser apaixonado. Mas são essas posições que necessitam de algumas coisas. E aí você conhece o texto, Matias é escolhido e Matias faz parte dessa equipe de 12 homens. E eu fiquei constrangido, porque um homem chamado Matias, que não tem nenhum registro da história de Matias, o que Matias fez, o que deixou de fazer, o que ele falou, o que ele fez, o que ele viu Jesus fazendo, a gente sabe, tudo isso aqui, que era necessário para ele estar. Mas olha que história, um anônimo que tem todos os atributos para ser alguém que Deus vocacionou. A gente não sabe da história de Matias, o que ele falou, mas a gente sabe que ele estava em todos os momentos. Porque Matias, ele é oriundo da pregação de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes as pessoas não precisam saber da nossa história. A gente precisa estar diante de Deus e apto em tudo o que ele requer. Tem muitas pessoas que nunca vão pregar na sua vida, no altar. Mas naquele grande dia, talvez as coroas que elas carregarão na cabeça estarão mais cheias de pedras, de vitórias que receberão do galadão, do que muitos pregadores itinerantes. Existem muitas pessoas que são anônimas, que receberão de Deus o dom da vida eterna. E muitos que deveriam estar aptos, desfrutarão, se assim podemos dizer, do inferno. Tá? Então, eu disse primeiro sobre esperar, pode passar aí, por favor. Algo que destaca nessa igreja é a unidade, como eu muito disse aqui, sobre eles perseverarem. E aí entramos no capítulo 2, já estou caminhando para encerrar. O capítulo 2 vai nos dizer que eles continuam buscando e cumprindo-se o dia do Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Há algumas vertentes, não é em propriedade o assunto hoje. Alguns teólogos que dizem que aqui este revestimento não foram as línguas dos anjos que Paulo muito bem fala, que há registros, os nossos irmãos batistas, eles não acreditam ou não seguem essa visão da língua dos anjos, mesmo estando na Bíblia, mas aqui alguns teólogos dizem que pode ter sido, como muito bem é dito aqui, na língua de outro idioma, e alguns também, pentecostais, afirmam que aqui foi a língua dos anjos, tá bom? Mas, de fato que todos foram cheios do Espírito Santo, e eu preciso fazer os irmãos entenderem que ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, falar em línguas estranhas é outra, é uma evidência.
bom? Quer ver uma evidência também, sem ser a língua, do Espírito Santo? Mansidão, temperança, domínio próprio. Tem alguns crentes que você vai falar com eles, se você falar o que não está na linha deles, já era, irmão, você perdeu ali. Não tem domínio próprio. Então, o Espírito Santo enche aquela casa, há uma grande dificuldade ali de algumas pessoas entenderem o que está acontecendo, e aí Deus, mais uma vez, nos dá um grande ensinamento, porque o versículo de número 14 diz que Pedro se levanta, só que agora cheio do Espírito Santo, e abre a boca para falar. E Pedro vai discursando. Pode passar o próximo aí, por favor, Joab. E aí chega lá em Atos capítulo 2, versículo 22, Pedro, ele tem um chamado tão lindo, irmãos, que é a primeira vez que Pedro prega, e ele já fez um sermão, já fazendo um pano de fundo no Antigo Testamento, vindo devagarzinho para poder falar de Jesus. E aí quando chega em Atos 2, 22, ele diz: homem israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Ali Pedro estava falando para a gente também que participou da crucificação de Jesus. E você não lembra quando Jesus, quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou, e os soldados que escarneceram de Jesus dobraram seu joelho com temor e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? A quarta característica da igreja de Atos dos Apóstolos, de uma igreja modelo que nós devemos seguir, é uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que fala de Jesus. Uma igreja que prega sobre Jesus. Eu vim de uma igreja em que era uma coisa peculiar do nosso pastor presidente, mas ele dizia diversas vezes no culto de ensino, diversas vezes no culto de domingo: é impossível em um culto em que recebemos pessoas que estão afastadas, que estão sem Cristo ainda, não falarmos de Jesus. O pregador que fala 40 minutos dizendo ele sobre Moisés e chega no final, ele quer fazer o apelo de Jesus, como alguém vai conhecer alguém que não ouve falar? Isso ficou entranhado no nosso coração. Então, se a gente pregava Neemias, pastor, tinha que chegar a Jesus. Pregava Moisés, tinha que se virar, sem heresia, dentro da Bíblia, mas tinha que falar de Jesus. Então, uma igreja que cumpre a igreja modelo é a igreja cristocêntrica. É bem verdade que Deus, ele fala assim, continua falando no Antigo Testamento. Só que também nós precisamos conhecer Jesus, ensinar sobre Jesus, falar sobre os milagres, falar sobre as instruções que hoje nós estamos falando aqui, porque Jesus, ele é o centro da palavra de Deus. Quando você vê Noé, o que Noé está fazendo aplica-se para Jesus. Quando Neemias rejeita o palácio e vai para a cidade de Jerusalém destruída, é Jesus saindo dos altos céus, e a própria Bíblia diz que ele não teve usurpação, mesmo sendo Deus, saiu da sua glória, se despindo e se fez semelhante aos homens. Então toda a palavra, quando Abraão matou o seu filho, ou melhor, queria matar o seu filho Isaque, e ali apareceu um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Irmãos, para pensar, eu sei que é culto de ensino, mas o que seria de Isaque se não fosse aquele cordeiro? O que seria de nós se não fosse Jesus se entregando na cruz do Calvário? Tem muita gente que está aí fora, nem sabe, mas se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui hoje, nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, para concluir, o versículo 37 diz que após eles ouvirem esta pregação, após eles ouvirem falar sobre Jesus, o texto diz: ouvindo eles isto. Irmãos, quem ouviu aqui, também está inserido nesse grupo aqui, os que escarneceram dos que foram cheios do Espírito Santo. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos?
Eles ouviram falar de Jesus, foram compungidos. E agora estão perguntando o que eles precisam fazer para poder também fazer parte dessa família. Só que esse compungir aqui, irmãos, significa serem perfurados. A palavra que saiu da boca de Pedro, espiritualmente dizendo, teve o poder de perfurar o coração deles. E aí quando eu fui pesquisar sobre isso, eu falei, Senhor, isso aqui é uma heresia. Como é que a palavra que é falada vai furar o coração da gente? Vai perfurar o coração da gente? Eu preciso de um texto para dar embasamento nisso. Irmão, o Espírito Santo é maravilhoso. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Escute isso. Porque a palavra de Deus, primeiro, é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando ela penetra, olha o que ela faz. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E ela, além de penetrar e fazer essa divisão, ela é apta, então não é só uma espada, é a palavra de Deus, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, a palavra de Deus, elas tira nossas roupas espirituais. A palavra de Deus, ela nos acha. A palavra de Deus, ela nos encontra. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela tem o poder nesta noite de penetrar no mais profundo dos nossos corações e remover aquilo que precisa ser removido e colocar aquilo que precisa ser colocado, para que a palavra de Deus flua dentro de nós. Igual Cristo disse para aquela samaritana, se tu beber dessa água, rios de água viva. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem que me segurar porque é culto da palavra. Então uma igreja, ela precisa ser cristocêntrica. Pode passar, por favor? A igreja precisa exercer isso. Porque Pedro diz para eles, olha, sabe o que é que vocês precisam fazer? Se arrepender. Alguém só muda de vida quando se arrepende. Enquanto não se arrepende, Deus não pode trabalhar. Enquanto não se arrepende, Deus não pode fazer. Não é que Deus não pode, Ele não quer, porque Ele continua sendo Deus. E se tem algo que é muito ruim, é quando Deus abate um ser humano. É quando Deus viu Nabucodonosor botando a glória para si e transformou ele em um bicho. É quando Deus permite que muitos sejam tocados pelo próprio inimigo de nossas almas. Porque muitas pessoas não pregam a verdade. Mas, irmãos, o livro mais sangrento da face da terra se chama Bíblia. Deus matou milhões de pessoas no Antigo Testamento. Deus matou uma geração inteira no deserto, porque não tiraram o Egito do seu coração. Eles ficaram rodando, até morrer todo mundo e levantar. Porque a Bíblia diz, e levantando-se uma geração nova, eles entraram na terra prometida. Então, irmãos, não queira ser tocado, porque Deus humilha. Porque a palavra de Deus fala, Deus abate o soberbo. Soberbo é aquele que quer controlar a sua própria vida. Mas aí o texto não diz só isso, fala, mas dá graça aos humildes. E a graça de Deus é algo que nós não merecemos, mas Ele dá. E a graça de Deus tem o poder de nos resgatar, de nos levantar. Louvado seja Deus. Então a oração, assim que eles se convertem, são batizados nas águas, o texto vai dizer, e versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o ensino de Jesus, tá? Os apóstolos seguiam o ensino de Jesus. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, eu preciso dizer isso aqui. Aos líderes de departamento, aos obreiros, ao pai e à mãe que têm os seus filhos. Irmãos, se tem uma coisa que faz mudar qualquer ação, é a oração. A oração ou muda ou nos muda. Eu digo isso porque hoje nós vemos na juventude muitos jovens descompromissados com a escola bíblica dominical, com o culto de ensino,
com o horário dos cultos. E muitos crentes também. Sabe por quê? Porque oram pouco. Porque a oração, ela não só é uma fala com Deus, é uma conversa. Então, se nós falamos, nós também ouvimos. E é impossível alguém ouvir e não exercer aquilo que ouve, se está em ligação com o Senhor dos céus. Então, eu acho que a gente tem bons projetos, a gente sabe trabalhar, a gente sabe fazer a obra de Deus, a gente tem o ímpeto de fazer a obra de Deus, mas às vezes a gente ora pouco. E às vezes a gente quer fazer, mas antes deveria orar. Em muitos lugares por aí, às vezes as trocas de alguns dirigentes, de alguns líderes, são: coloca o fulano porque o fulano é bom, colando o ciclano porque o ciclano resolve. Não deveria ser assim. Deveria ser feito debaixo de oração. Existem pessoas casando porque é bonito, porque fulano apresentou, Beltrano apresentou, mas deveria ser feito com oração. Existem casais de jovens namorando que nunca pediram direção a Deus. Nos casais que a gente via antigamente, acabava o culto e de repente a gente via o casal de jovens de joelho. Aí a gente entendia, eles estão orando. Aí pediu o pastor, pediu o pai e a mãe, pediu o líder, mas hoje não tem isso. Hoje o povo não quer orar. Então eu penso que qualquer líder, ou seja na igreja ou dentro de casa, que quer ver uma mudança, faz esse teste a partir de hoje. Começa a botar esse povo para orar. Começa a cortar as saídas no shopping, as comelâncias que a gente faz. Começa a botar para orar. Começa a diminuir as saídas dos departamentos e começa a botar o povo para orar. Para você ver se Deus não vai se manifestar. Sabe por quê? Olha o que o texto diz aqui. Após eles orarem, olha o que o texto diz no versículo de número 43. Após eles orarem, em cada alma havia temor. Sabe por que muitos escândalos acontecem hoje? Porque não tem temor. Sabe por que não tem temor? Porque não tem oração, porque não tem comunhão, porque não tem santidade, porque a gente não fala mais de jejum, a gente não explica mais sobre jejum, a gente não convoca sobre jejum, só quando as coisas apertam. Aí a gente convoca, aí a gente pede, aí a gente fala. Em cada alma havia temor. E olha o resultado da comunhão e oração. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Às vezes existem coisas que estão retidas, porque a gente não está orando, não estamos em comunhão, não estamos em santidade, não estamos em busca. Quando eu digo isso, irmãos, eu falo também da nossa vida pessoal em casa, tá bom? Estou falando da igreja, em especial só a igreja. E aí o texto vai dizer que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, a oração, pode passar, Joab, por favor. Comunhão. Tinham tudo em comum. Estavam juntos sempre. Eu falo isso para os jovens. Os melhores amigos da juventude, meus irmãos, devem ser os jovens daqui. É aqui que Deus vai, se for a vontade dele, iniciar casamentos. É aqui que muitos vão estudar junto para os concursos públicos. Então é impossível, ou nós não devemos aceitar, que os nossos filhos tenham mais amigos que escandalizam a palavra de Deus, que fazem coisas que Deus não se agrada, e os que congregam juntos são colegas. Tem alguma coisa de errado que não está certo. E nós que estamos ainda numa geração mais avançada, precisamos ajustar isso, para que essa geração não sofra tanto como está sofrendo hoje. Eu vi agora uma postagem, os irmãos acho que viram na internet, de uma igreja que trouxe o carnaval, pastor, para dentro da igreja. Alguém viu isso? Eles fizeram um retiro de carnaval dentro da igreja. Irmão, viu? Todo mundo lá fantasiado. Uma igreja muito tradicional, fantasiado, que é normal para eles. É normal hoje ter o David Leonardo, aquele camarada prega. Nossa, fico tão feliz quando ele fala que eu sou o centro de Jesus, eu sou o ponto fraco de Jesus, sou o ursinho de pelúcia de Jesus. David Leonardo só fala a palavra tão gostosa, dá vontade de ser um crente, aquele crente que, sabe, aquele crente que às vezes é pego na igreja e fala: irmãos, olha, eu não tenho o que me queixar. Fazer a obra de Deus é muito fácil, não tem sofrimento, porque ouvem esses pregadores, porque absorvem estas palavras. Tem sofrimento? Tem. Tem angústia? Tem. Mas vai ter galardão para tudo isso que a gente passa aqui. Vai ter vitória para tudo isso que a gente vive aqui. Então, a última
A sexta característica é a comunhão. E por último, versículo de número 46. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Sabe o que significa singeleza de coração? Sem sofisticação. A gente pode fazer uma coisa nova? Pode. Só que a comunhão da igreja não pode ser virtual. A comunhão da igreja tem que ser aqui. Existem coisas que dá para inovar, existem outras que não dá. E a comunhão da igreja é uma delas. Nós ainda precisamos colocar a boca no pó e pedir a Deus misericórdia. Nós precisamos, e eu não destaquei aqui o sétimo, que eram 7, mas eu estava na Barra, tive que fazer rapidinho, vim para cá. Mas o sétimo é que a Bíblia diz, no último versículo, que Deus acrescentava sobre aquela igreja mais e mais e mais e mais pessoas, porque essa igreja era uma igreja que ia para fora, era uma igreja fora das 4 paredes, era uma igreja que abdicava, eu digo isso, irmãos, com o temor de Deus sobre a minha vida também. Era uma igreja que se abdicava nos dias de hoje do almoço, daquele descanso pós-almoço no dia de domingo, para poder fazer pelo menos um ar livre num domingo no mês, para talvez um bêbado vir aceitar Jesus, para talvez um viciado indo para Cracolândia no Cajueiro, passar ali e decidir se entregar para Jesus. Eu tinha muita vontade de pregar e um dia meu pastor disse para mim: você quer pregar? Quero. Eu vou deixar você pregar todo domingo. Eu falei: eu não tenho mensagem para isso tudo. Como é que eu vou pregar todo domingo? Ele falou assim: ó, vai você e teu sogro. Irmão, minha esposa está ali. E a eu, meu sogro, minha esposa ou minha sogra, para debaixo do metrô de Irajá. Eu era novo convertido, irmão. Eu não queria nem saber, eu começava em Mateus e terminava em João. E quando chegava em João, eu ia em Mateus de novo. Mas eu estava ali abrindo minha boca, quando você mal esperava, tinha alguém todo sujo querendo se converter. Ou tinha alguém de maleta saindo de dentro do metrô, mas que queria oração. Então, irmãos, a igreja precisa ser igreja fora da igreja. A gente precisa sair. A gente precisa ser igreja. Nem que a gente pare nessa praça aí fora e comece a gritar, orando, clamando para o sangue de Jesus. Porque está vindo aí um ensaio aí, né, da escola de samba, que eles não desistiram. Você acha que liberaram a máscara à toa? Liberaram nada, irmão. Eles vão investir pesado nesse carnaval que vai vir aí. E cabe a nós o quê? A responsabilidade de pedir a Deus para salvar essas vidas. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Suave. Deus abençoe o nosso irmão, o presbítero Diego, pela essa palavra. Eu não sabia o que ele ia falar no final, mas eu comecei falando o que você terminou, né? A importância da igreja sair. Irmãos, e outra coisa que me chama bastante a atenção, eu não vou me estender, mas o Diego falou a respeito da necessidade da oração, né? Da oração. Domingo agora passado, eu comecei o culto, eu e o pastor Marcos, com oração, né? Eu não sou o pastor da igreja, titular da igreja, nós temos o nosso pastor presidente, né? As determinações emanam dele, né? Isso é uma ordem, é uma sequência hierárquica, mas aqueles que puderem, quando você entrar na igreja, né, comece o seu culto em oração. Comece o seu culto em oração. Eu não posso determinar que toda a igreja, vamos fazer uma campanha de oração, porque eu não recebi do pastor essa determinação. Mas você pode orar. A igreja deve orar. Se você quiser, se você tiver essa disposição, ou se não tem, peça a Deus, coloca o teu despertador às 3 horas da manhã para você orar. É fácil? Não é não. Não é não. Mas quem disse que o evangelho é fácil? Se nós queremos ser essa igreja aí, nós precisamos começar a orar. Precisamos começar a quebrar essa barreira da oração. Porque é muito triste, eu fico muito triste quando
a gente dobra os joelhos para orar, né? Irmãos, às vezes é 10 minutinhos só de oração, e eu levanto do joelho e a igreja está sentada. Eu me envergonho ver isso. Eu me envergonho, eu fico constrangido. Mas a oportunidade que eu tiver, eu vou começar o culto com oração. Mesmo que seja só eu. Mas eu vou começar o culto em oração. Porque a gente, às vezes, dá muita prioridade a cantar, né? Estamos negligenciando a oração e a palavra final. Essa é a realidade. Vem o pregador, tem que pregar em meia hora, correndo, uma mensagem que poderia ser de 1 hora. Então, eu estou falando aqui uma coisa, hoje, o pastor Oswaldo, mas a gente precisa rever algumas coisas que nós fazemos. Amém? Irmãos, está chegando aí a festividade da nossa igreja, né, a partir do dia 3 do mês que vem. E como o nosso irmão Diego falou, nos domingos da festividade, nós temos aqui um evento de uma escola de samba, né? É próprio deles isso, normal. Talvez se eu estivesse no mundo, eu estaria lá também, né? Isso é claro, é evidente. Mas o papel da igreja é orar e vigiar. Por isso, né, os obreiros vão ter uma reunião e nós precisamos acertar bem isso daí. E a igreja, nesses dias, quem vem de carro, precisa chegar cedo, né? Porque se nós não conseguirmos fechar a rua como nós queremos fechar a praça, né, se a prefeitura não autorizar, nós vamos ter problemas para estacionar os nossos carros, quem vem de carro. Então, precisamos chegar cedo. E a igreja precisa se posicionar em oração. Precisa se posicionar em oração, né? Vamos ficar de pé, irmãos? Né? A programação do restante da semana é a mesma, é normal, né? Os trabalhos, né, decorrentes aí normais, os irmãos já sabem muito bem. Vamos estar aqui quinta-feira, né, apoiar o trabalho, o culto da União Feminina, é um culto especial, né, um culto direcionado, o culto é para Deus, na direção da União Feminina, né, e também aí em comemoração o Dia Internacional da Mulher, Dia da Esposa do Pastor, que também passou, né? Eu falo e repito, eu não gosto desse Dia da Esposa do Pastor, porque parece que as nossas esposas não têm nome, né? Mas tem nome, é a irmã Thalita, a irmã Eliana, né, Diego? As nossas esposas têm nome. Então, vamos homenagear as nossas esposas, sim, as esposas dos pastores, sim, mas elas também têm nomes, tá, irmão? Então, não chama pela esposa do pastor, não. Chama a irmã Thalita, chama a irmã Eliana, tá bom? Eu quero pedir aqui ao nosso irmão diácono Diego, que venha orar, né? Algum anúncio? Sim? Ah, sim, o Fábio. Fábio, aceita uma oração, Fábio? Então, venha cá, em nome de Jesus, vamos orar pela vida do Fábio, né? Irmãos, eu já ia me esquecendo, me perdoe. Rapidinho, é rápido. Eu recebi uma ligação há pouco, antes de começar o culto, de um amigo, né? Um amigo, irmão em Cristo, que ele tirou da rua uma pessoa, é um rapaz que tem um problema de esquizofrenia, né? Ele e a mãe, olha só, ele e a mãe, ele colocou esse rapaz dentro de uma casa de uma irmã, provisoriamente, né? E ele me ligando, me perguntando, pastor Oswaldo, o irmão conhece algum abrigo, algum lugar que possa receber esse rapaz? Eu falei para ele, irmão, eu não conheço, né? Por quê? Não podemos botar uma pessoa que sofre de esquizofrenia junto com pessoas que estão saindo do vício, né? Porque são tratamentos completamente distintos. Então, se os irmãos conhecerem algum lugar, fala comigo, por gentileza, porque eu fiquei de ligar para ele, né? Eu fiquei de pedir à igreja, esse tipo, passar para a igreja, se alguém souber, né? E outra, irmãos, eu recebi, até a Priscila também me mostrou, uma pessoa pela rede social pedindo ajuda à igreja, pedindo ajuda à nossa igreja. E essa pessoa, eu entrei em contato com ela, mandei uma mensagem pelo Messenger, ela me respondeu, me mandou laudos médicos do irmão dela, que está acamado, ele sofreu um AVC
não se move, não me mandou todo o receituário médico pedindo ajuda, né? Não pediu dinheiro, não pediu nada disso não, pediu ajuda, fralda, alimento, né? Foi esse tipo de ajuda que ela me pediu. Então veja, irmãos, há pessoas carentes, tá? Pessoas carentes. Eu estou passando isso para a igreja porque eu não posso fazer isso sozinho, né? A igreja, nós que somos uma família, podemos, né? Se os irmãos souberem de algum lugar que receba essas pessoas, se alguém puder ajudar com alguma forma essa pessoa, que eu também fiquei de dar uma resposta a ela, né? Assistiu o nosso culto pelo YouTube, entrou lá no site, na página da igreja no Facebook e me mandou uma mensagem. Mandou a mensagem para a página da igreja. Então, se alguém puder ajudar, fale comigo diretamente, nós vamos ajudar essas pessoas. Amém? Fábio, vem cá, por favor. Pastor Marcos, faz uma oração pela vida do Fábio. Em nome de Jesus, você vai estender as tuas mãos para cá. Seja bem-vindo, né? Volte sempre, Deus te abençoe, né? Fábio. Ô, Fábio, você viu a convite de quem? Ah, do Diego. Que bom. Amigo, né? Como vamos saudar, irmãos, o Fábio? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Vamos estar orando então pelo Fábio. Deus conhece a sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra penetrou profundamente, né? Como o nosso irmão o presbítero Diego falou, e ela vai surtir o efeito na sua vida, naquilo que você precisa. Amém? Oremos pelo nosso irmão Fábio. Senhor Deus querido, meu Deus, meu Pai, te louvamos, Senhor, por essa noite, porque tens falado aos nossos corações. Pai querido, e tenho certeza que tem falado também ao coração